meu querido aluno de Direito, vamos estudar um pouquinho em alguns vídeos a respeito da parte sucinta, para que você tenha um embasamento a respeito de que? Da teoria geral dos contratos. O que podemos aprender a respeito dos contratos, que é muito importante na tua vida como advogado, na tua vida como corretor de imóveis, por exemplo, porque dentro do direito privado, os contratos é algo que não vai fugir da sua realidade cotidiana. Pois bem, nós temos alguns jurisconsultos, alguns doutrinadores, a palavra doutrina, aqueles que nos ensinam, como Fábio Ulloa Coelho, que nos mostra qual o seu conceito a respeito de contrato. E ele nos coloca de maneira clara que contrato é um negócio jurídico. E ele pode ser de maneira bilateral, duas partes, dois lados, ou plurilateral, mais de um lado. Então o contrato, ele gera para aquelas partes contratantes que demonstraram interesse, que demonstraram a sua vontade, gera obrigações recíprocas. Que legal, né? Gera obrigações recíprocas. Então, Fábio Ulloa Coelho nos coloca que o contrato é um negócio jurídico, é uma transação de cunho jurídico, que tem força de reconhecimento em autos no judiciário, nos órgãos de competência relativa àquele contrato, à natureza daquele contrato. E ele gera o quê? Obrigações. Obrigações entre as partes que estão transacionando, obrigações e deveres recíprocos entre elas. E o contrato, ele é lei entre as partes. A importância desse instrumento, que é o documento para a vida do cidadão dentro do direito privado, dentro também até mesmo do direito público. Segundo o Fábio, então, Ulloa Coelho, contrato gera obrigações a uma pessoa ou a várias partes naquele contrato. Grave bem, preste atenção. Essa teoria geral dos contratos que estamos aqui estudando nesse vídeo vai enriquecer o seu conhecimento. Mas outro doutrinador aí na área jurídica, como Orlando Gomes, como o professor Orlando Gomes, grava bem, ele acrescenta dentro da mesma visão ótica de conceito de Fábio Ulloa Coelho. Então, Orlando Gomes, ele acrescenta o quê? Que é lei entre as partes, pactação servanda, o contrato é lei entre as partes. Então, aquilo que eu contratei com você, ou terceiros, com fulano e cicano, é lei entre eles. Nós temos os contratos típicos, nós temos os contratos atípicos regidos por lei, mas enfim, aquilo que foi contratado, aquilo que foi clausulado, aquilo que foi acertado, aquilo que foi acordado entre aquelas partes, aquilo deve ser cumprido. Então, à luz do judiciário, do entendimento do juiz, no seu poder dever, ele vai ter como base o contrato ali escrito, feito ou tácito entre as partes. É ali que vai dizer qual a parte que quebrou aquele alicerce, que dentre os pés de uma mesa, tirou um dos pés e ficou manco aquela relação. Então, o contrato, segundo Orlando Gomes, acrescentando que Fábio Ulloa Coelho nos disse que é bilateral, plurilateral, que é um negócio jurídico que gera obrigações a uma parte e outras, acrescenta Orlando Gomes ainda mais, meu querido, que o que ele acrescenta? Que é lei entre as partes. O contrato é muitíssimo importante nas relações particulares no direito privado. Mas não só Fábio Ulloa Coelho, como Orlando Gomes, nós temos um outro para tomarmos aqui um conjunto do conceito a respeito de contratos. Quem nos fala a respeito disso? Silvio Rodrigues. Esse doutrinador na área jurídica nos mostra aqui os contratos decorrem de acordo de mais de uma vontade. Então, a vontade aqui já está sendo colocada como complemento. Então, ele diz que os contratos, ele é decorrente de quê? De um acordo. De quê? De uma transação. De quê? De uma avença. E ali está exteriorizando o quê? Mais do que uma vontade, porque envolve as vontades individuais buscando o interesse comum. Ok? Compra e venda de imóvel. Ali tem a vontade do vendedor em vender a coisa, a propriedade, e tem outro interesse que também está dentro da vontade de querer comprar aquele imóvel. As vontades aqui fazem com que acrescenta todo esse contexto do contrato.
Então, em síntese, juntando a teoria de uma maneira bem sucinta, de Fábio Lió Coelho, de Orlando Gomes e de Silvio Rodrigues, a exemplo, nós temos que é um negócio jurídico, bilateral, plurilateral, gera obrigações do contrato a uma ou todas as partes, ele é lei entre as partes, o pacta sunt servanda, e decorre de acordo de vontade entre essas partes. Olha que legal, meu aluno de direito. Olha que bênção, você já está conhecendo um pouquinho mais a respeito da teoria geral dos contratos, que vai seguir a sua vida em todos os momentos, em todos os instantes. Pois bem, vamos nos aprofundar? Os contratos, ele tem então duas formas de se apresentarem. Então tem a forma verbal e tem a forma escrita, a forma expressa. Então, cá entre eu e você, se você não tiver outra solução, acreditamos então que você possa basear daqueles contratos verbais. Mas você concorda comigo que aquilo que se fala, às vezes o vento leva? O mundo do juiz, queira ou não, numa realidade, são os documentos instruídos, juntados como prova nos autos. Então você, meu colega, aluno de direito, quando estiver ali exercendo, militando na advocacia, que você sempre ensine os seus clientes ou solicite deles, quando contratarem, primeiro que chame você como advogado, mas que tudo seja colocado no papel, porque o mundo do juiz é documento. Ainda mais atualmente, que esses papéis vão ficar no seu escritório, esses papéis vão ficar com o seu cliente, porque na verdade hoje, graças a Deus, o Tribunal de Justiça, a exemplo de São Paulo, toda a documentação é digitalizada no processo, no peticionamento eletrônico. Então, temos o que aqui, professor? Duas formas de contratos, quais sejam o verbal e o escrito, a forma escrita, a forma documental, um documento real, palpável. Então, nesse documento clausulado, ali está a expressão de que? Da vontade das partes. Enfatizando o que nos diz Silvio Rodrigues, a vontade das partes são externadas ali, de maneira que não tem ali cláusula leonina, que nenhum leve vantagem acima do outro, mas que o equilíbrio de vontades, de interesses sejam respeitados. Então, na forma escrita, que esse professor entende que é a mais segura dentro do direito privado ou contratual, que possa se expressar em documento real a vontade das partes. Quais as formas, mestres? A forma é verbal e a outra forma é a escrita. Qual delas você deve dar mais ênfase e se preocupar e realmente ter isso para que você possa instruir os autos de qualquer natureza de demanda judicial? Cá entre eu e você, a forma escrita. Pois bem, reflita, preste atenção, fique. Dando continuidade nessa ênfase introdutória a respeito dos contratos, a respeito das formas, como aqui pouco falamos, o artigo 107 do nosso Código Civil 2002, o Código vigente, pois bem, ele diz assim, que a validade da declaração de vontade, do interesse da declaração de vontade, essa validade dessa declaração não depende de forma especial. Então, o externar, ou de forma verbal, ou de forma escrita, ela não exige que nessa declaração de vontade dependa de uma forma especial. Não, mas eu indico a você que isso, a melhor forma é a escrita, mas o artigo então da lei número 107 nos coloca isso com muita clareza. Estarei lendo para vocês aqui, no meu estudo, no meu mapa mental. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial. Senão, olha o contraponto, senão quando a lei expressamente exigir. Então, se a lei não exigir uma forma, aquilo que for convencionado entre as partes, que seja ilícito, que seja possível, que seja determinado, que seja determinável, que tenha os elementos que o constituem, essa forma sim, você pode então, junto com a vontade das partes,
redigir, clausular esse contrato e que ele possa valer entre as partes como lei, a exemplo do que nos fala Silvio Rodrigues, que isso vai decorrer então um acordo de vontade e, como Orlando Gomes nos coloca, vai então ser lei entre as partes no pacta sunt servanda. A minha orientação é que você tente, na verdade, sempre registrar isso no tabelião de notas, dependendo da espécie do contrato, porque senão ele pode realmente não ter a validade que você espera. Por exemplo, o contrato acima de 30 salários mínimos de compra e venda do imóvel é exigível por lei a escritura pública. Você deve então seguir a exigência legal. Caso esse terreno, ou essa casa, ou esse imóvel seja abaixo de 30 salários mínimos, o que eu acho difícil nos dias em que vivemos, dentro das transações imobiliárias, aí sim, você pode fazer por um instrumento particular, mas eu entendo que dentro dessa espécie de compra e venda de bens imóveis, acima de 30 salários mínimos, a lei então, ela excetua, a declaração de vontade, nesse caso, depende de uma forma prescrita na lei. É muito importante que seja o que? Registrado no tabelião de notas. Dentro desse contexto, nós podemos entender que a globalização, a importância do conhecimento do mundo dos contratos é imprescindível para que você possa absorver na sua vida, para que você possa seguir dentro deste mundo que vivemos, fazendo contratos com excelência que possam estar realmente satisfazendo os seus clientes e atingindo aquilo que realmente eles pretendem com segurança. Ok. Mas dentro desse contexto, os contratos podem ser divididos de que forma? Poderiam ser divididos de forma pública e de forma privada. Então, como assim, professor? Nós temos contratos nessas duas espécies ramificadas, dentro do direito público e dentro do direito privado. Então, dentro do direito público são aqueles originários das licitações para a compra de material escolar, para a compra de insumos hospitalares, para, enfim, construções, licitações voltadas à carta convite, à compra direta, à tomada de preço, à concorrência pública, uma vez homologado, uma vez decidido pelo órgão público, mediante a lei de licitações por aquela empresa, irá gerar o quê? Um contrato administrativo, um contrato público, porque está dentro do mundo público. E nós temos a outra divisão, que é o que, professor? Os contratos privados, que na sua grande maioria vai abarcar a sua carreira. Então esses são voltados ao que? Ao interesse particular. Qual o interesse, mestre? Particular. E dentro desse mundo, nesse fluxo de contratos, que com certeza você estará na sua carreira profissional como advogado abarcando, esses então são regidos pelo direito privado. Esse é o contexto para esse primeiro vídeo a respeito da teoria geral dos contratos como introdução. E estaremos no segundo vídeo dando sequência a esse instituto maravilhoso que estará nos norteando, que estará ao nosso lado em nossos escritórios, nos fóruns, nas relações privadas e quizás a área que você trabalhar pública, para que possamos dominar e com esse documento podermos dar a máxima proteção aos nossos clientes. Que Deus abençoe a sua vida. Se você sentir no coração, inscreva-se em nosso canal. Toque no sininho para que você possa dar sequência nos próximos vídeos, inclusive em relação à teoria geral dos contratos, para que possamos disseminar, espalhar conhecimentos jurídicos, para que possamos mais e mais estar fortalecidos dentro dessa ótica de estudo de legislação, de contrato, enfim, dos direitos públicos e dos direitos privados voltados com alicerce contratual. Que Deus abençoe a sua vida hoje e para todos sempre. Amém.